Paz e graça, amados irmãos, sejam bem-vindos de volta ao Cine TV Jerusalém, o canal de informação e notícias do Evangelho. Convosco de volta Fernando Capangue para mais uma informação. E eu vou começar esta informação, na verdade eu vou apresentar aqui 3 vídeos. E eu vou começar com o livro de 1 de Pedro 4:7, que é uma passagem presente em todos os nossos vídeos, praticamente. Não é? Temos isso como uma vinheta final. E a Bíblia diz aqui: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. E a Bíblia diz aqui: já está próximo o fim de todas as coisas. Então nós vamos mostrar coisas que de facto mostram isso. Mostram que chegou o fim de todas as coisas. Meus irmãos, isto é verdade. Os tempos que nós estamos a viver não são tempos de brincadeira, são de facto os tempos finais, e é importante que nós estejamos muito e muito atentos. Eu vou logo para o primeiro vídeo. Se é proibido debochar. Vamos começar com este vídeo que diz que agora é proibido expulsar Satanás. Ou insultar religiões. Se é proibido debochar ou insultar religiões, uma questão que está sendo discutida em janeiro, vamos lembrar que satanismo também é religião, e quando um pastor começar a mandar sair o demônio de alguém, a gente pode multá-lo, porque ele está insultando a fé do satanista, já que o demônio também gera uma religião. Quem quiser atacar o demônio, chicotear o demônio, também tem que ser multado, porque está insultando a fé em Satanás. A grande questão é que quando o poder se mete com religião, o resultado é um desastre do Egito Antigo até a Assembleia do Rio de Janeiro. Então, nós temos aí o primeiro vídeo que mostra que é proibido expulsar Satanás, se bem que ele diz que é uma lei que está a ser analisada, mas nós vemos que é proibido. Meus queridos irmãos, é importante que nós entendamos uma coisa, que o mandamento é bíblico de expulsar Satanás, e não tem como nós fazermos uma oração sem haver um combate direto contra as trevas. Não existe isso. E literalmente com essa lei, que eu tenho a certeza que ela vai ser aprovada, porque nós estamos a viver os tempos da saída da igreja na terra, com a aprovação dessa lei, meus queridos irmãos, não existe culto sem isso. Não que necessariamente toda oração que nós fazemos seja diretamente como é que eu posso dizer? Nós sempre façamos oração diretamente a expulsar Satanás. Tem orações que nós fazemos, por exemplo, a adorar a Deus. Mas é importante também que nós entendamos que, de uma forma ou de outra, direta ou indireta, dizendo diretamente eu expulso Satanás ou não, toda oração que nós fazemos é um combate contra as trevas. Até quando nós estamos a orar sem fazer menção do nome de Satanás, percebem? Então, é importante que nós saibamos que, basicamente, as igrejas, ao aceitarem, consentirem e passarem a fazer conforme esta lei, que tenho a certeza que vai ser aprovada, o que vai acontecer é que isto é praticamente um pacto de paz entre a luz e as trevas. É praticamente um pacto de paz que está-se a fazer com Satanás, dizendo: não, agora temos tréguas e nada de atacar Satanás. Meus irmãos, não existe igreja, não existe oração sem ataque a Satanás. A nossa vida é um ataque a Satanás. A nossa vida como cristãos é um ataque às trevas, percebem? Então não existe cristianismo sem um ataque às trevas. E nós vamos ver um outro vídeo. E neste vídeo que nós estamos a ver a forma como o satanismo está-se a expandir. Está-se a expandir de tal maneira que as pessoas estão a receber numa forma de dizer, uma espécie de batismo satânico, e as pessoas fazem fila. É isso. Meus irmãos, outrora, falar sobre adoração a Satanás era uma coisa muito oculta. Com certeza os adoradores a Satanás sempre houve. Nós vemos aí na Bíblia os 450 profetas de Baal eram adoradores de Satanás. Porém, nos dias atuais, isso é uma coisa explícita, é uma coisa aberta. As pessoas declaram-se como satanistas de uma forma muito aberta. E é exatamente por isso que nós estamos a ver isto que se passa neste vídeo aqui.
Eles estão a receber uma espécie de batismo satânico. Como vocês podem ver, tem aí a imagem de Baphomet. É uma aceitação a Satanás. Você achou que você viveria para ver pessoas fazendo fila para negar a Deus e fazerem pactos com Satanás? O dia que as pessoas estão fazendo isso publicamente, infelizmente chegou. Repare que elas recebem em suas testas o sinal da cruz de cabeça para baixo. E elas têm que ser desbatizadas do cristianismo, ou seja, negar a fé cristã, negar a Jesus, para poderem confessar com as suas bocas que Satanás é o Senhor da vida delas. Acontece que essa seita americana do templo satânico inaugurou uma clínica de aborto por telesaúde. Eles oferecerão medicamentos que induzem ao aborto para qualquer pessoa, basta que essa pessoa entre para a seita deles e conclua o ritual satânico. Isso não para por aí. Essas pessoas são avaliadas, o seu estado de saúde, virtualmente. A pior parte vem agora. Eles mandam esses medicamentos via correios para qualquer habitante do Novo México que queira realizar o aborto, ou seja, mulheres que querem realizar o aborto como um ritual do templo satânico. Um aborto como um ritual. E daqui a algum tempo vai ser proibido expulsar demônios ou até mesmo pregar partes da Bíblia. A igreja tem que continuar firme em oração, firmes na palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com quem... Então, meus queridos irmãos, nós acabamos de ouvir aí este vídeo que fala sobre a propagação do satanismo, e nós vimos aí um caso de satanismo que as pessoas estão a ser batizadas, uma aceitação, e aí a pessoa chega para aí e diz: eu aceito Satanás, e por aí adiante. Se bem que nós não ouvimos, mas de uma forma ou de outra, dizendo ou não alguma coisa, mas nós estamos a ver que existe uma aceitação às trevas. E com isso, eu gosto muito do livro de Jó 17:12. A Bíblia diz aqui, mas na verdade, ou melhor, vamos começar no versículo 11. Os meus dias passaram e malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Jó a dizer: trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu esperar, a sepultura será a minha casa, nas trevas estenderei a minha cama. Vejam uma coisa, o versículo 12 é a parte principal. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim por causa das trevas. Nós estamos a viver tempos tão tenebrosos que não é possível que nós acreditemos que a igreja esteja aqui ainda há 100 anos e por aí adiante, como muita gente prega. Sinceramente, há muita gente que tem pregado um evangelho, digamos, um evangelho de uma redenção muito distante. Meus irmãos, eu não o ensino dessa forma, e vocês têm visto que eu tenho mostrado de facto, e com base em todas essas evidências, que o tempo chegou. Eu nem vou dizer mais o tempo está próximo, eu digo o tempo chegou. E quando eu digo o tempo chegou, é porque há condições para que seja hoje e seja agora, percebem? Não tem mais nada por se esperar pelos sinais que nós temos visto, tanto em Israel, e de uma forma geral, os sinais nos apontam de facto para isto. Mas, para concluir esta malignidade que se estende pelo mundo inteiro, nós vamos ver também aqui um vídeo, e esse vídeo passou até no Euronews. Meus queridos irmãos, olhem para isto. Nestes baldes estão quase 10.000 cérebros preservados em formol. A maior coleção de massa cinzenta do planeta está guardada na cave da Universidade do Sul da Dinamarca. O valor científico é excepcional, mas há um problema ético. Os cérebros foram extraídos de doentes internados em instituições psiquiátricas sem consentimento do paciente ou da família. Os 10.000 cérebros foram extraídos entre 1945 e 1980 por Erik Stromgren, um destacado psiquiatra dinamarquês, juntamente com um neuropatologista, em hospitais psiquiátricos estatais. Ouviram? Foram retirados, primeiro, sem consentimento nem do paciente, nem dos familiares, ok? E eles encontravam-se em centros psiquiátricos estatais. E eu não estou com isso a dizer que
Se fossem privados não aconteceria isso, mas eu queria sublinhar isto, que de facto foram em instituições do Estado. E agora, quando eu vejo esta notícia, eu vou diretamente para o livro de Apocalipse 18. Por que razão? Nós estamos a viver um tempo em que manifestam-se abertamente todas as obras da grande prostituta. E no livro de Apocalipse 18, a Bíblia fala que muita gente se corrompeu com o comércio da grande prostituta. E a grande prostituta, nós estamos a falar de uma falsa igreja, percebem? E não é apenas com falsas doutrinas das quais elas vendem, por assim dizer. Hoje em dia nós vemos tantas aí, universais e por aí adiante, a católica que é a mãe. E vejamos que eles vendem uma falsa doutrina, percebem? E esse vender pode não ser necessariamente com dinheiro, as pessoas compram, as pessoas adquirem de uma forma ou de outra essa falsa doutrina. Mas o que me chama a atenção aqui, vejam, aqui a Bíblia diz, por exemplo, no versículo 10: estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai, daquela grande cidade da Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os moradores, os mercadores melhores da terra, porque ninguém mais comprará as suas mercadorias. E isso nos mostra que de facto o tempo da grande prostituta está no fim. Mas é verdade que existem os mercadores, existem todos aqueles que aceitam os produtos da grande prostituta. E quem são esses? São todos aqueles que entram para lá, que ouvem o falso evangelho, que digerem, que aceitam, põem em prática e tudo mais. Esses são os mercadores. Esses são aqueles que compram esse tipo de doutrinas. Mas a Bíblia aqui vai fazendo menção do que vende mercadorias de ouro, prata e por aí adiante. Mas o que me chama a atenção é no versículo 13: e canela e perfume e mirra e incenso e vinho e azeite e flor de farinha e trigo e gado e ovelhas e cavalos e carros e corpos e almas de homens. E corpos e almas de homens. A Bíblia está a mostrar aqui que este comércio também é feito com base em almas de pessoas. Vocês conseguem fazer alguma ligação com o vídeo anterior? É a razão pela qual muitas das vezes em alguns hospitais as pessoas vão num estado bom e saem piores, e muitas das vezes saem já no caixão. Por que razão? O que é que se passou aí? É mesmo um erro médico? Vocês estão a entender o que está-se a passar nos bastidores, muitas das vezes de muita gente a ser morta, tal como nós vimos a notícia e passou no Euronews. Para não dizer que é uma invencionice minha, vocês viram que passou no Euronews essa informação. Meus queridos, este é o tempo final. E tudo aquilo, meus irmãos, acreditem em uma coisa, não é porque é para estudos e por aí adiante ou coisas semelhantes. Meus irmãos, isso são coisas que são utilizadas em rituais. É isto. Então, meus irmãos, eu vou terminar este vídeo aqui. E eu vou pedir o habitual: inscrever-se no canal, compartilhar o vídeo e deixar o seu like. Eu não sei se este vídeo, da forma como ele é forte, se de facto vai permanecer no YouTube, mas por acaso, se ele for retirado, vocês poderão assistir também o mesmo vídeo no Telegram e também no Rumble. Vou procurar fazer mais postagens no Rumble e também sem se esquecer do nosso canal oficial no Facebook. Portanto, eles tiram de uma plataforma, mas nós vamos para outras plataformas. Então, meus queridos irmãos, é isto. Despeço-me aqui, Fernando Capangue. Até ao próximo vídeo.